Olá, amigos, sejam bem-vindos ao Sim Curto, porque aqui o papo é reto. Hoje recebemos o deputado federal Leonardo Pisciani. Deputado, muito obrigado por estar nos recebendo no seu gabinete, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço aí a oportunidade, é uma satisfação. Deputado, mais uma vez, muito obrigado. Mas agora começaremos a falar um pouquinho da sua trajetória, né? E é inevitável nós não comentarmos sobre o seu pai, o deputado Jorge Pisciani. Como que era a convivência ali com seu pai no dia a dia? O seu pai que foi um político, marcou a história da política fluminense. Como que era a convivência ali? Olha, a convivência com meu pai era muito boa, convivência extraordinária. Meu pai foi um pai muito presente, né? Desde que, tanto eu quanto meus irmãos, éramos crianças. Ele, quando eu tomei a decisão de disputar a primeira eleição, ele, apesar do que muita gente imagina, que por ser político ele incentivaria isso, muito pelo contrário, ele inicialmente resistiu muito a essa opção minha e também do meu irmão Rafael, que foi deputado estadual por 2 mandatos. Eu só após muito trabalho, muita insistência, eu vinha da militância da juventude do MDB, e quando ele percebeu que eu seria candidato de qualquer maneira, que ele aí sim passou a apoiar, enfim, mas até boa parte desse trajeto ele não era muito entusiasta de que a gente seguisse a carreira política, não. Mas ele sempre colaborou muito, era alguém que eu tinha a oportunidade de conversar muito, debater o cenário político, divergir algumas vezes, como em alguns momentos a gente teve divergências até ficaram públicas, né, no posicionamento, por exemplo, do impeachment da presidente Dilma, uma série de momentos, mas do ponto de vista da nossa relação pessoal e política, ela era sempre muito positiva. Perfeito. Deputado, o senhor, apesar da pouca idade, né, 41 anos, o senhor é um político experiente, né, no 5º mandato como deputado federal, ex-ministro de Estado. E quando o senhor começou, o senhor imaginava chegar onde o senhor chegou? Olha, todo jovem, né, quando decide entrar na política, tem sobretudo entusiasmo, né, a vontade de realizar. E eu hoje, né, no meu 5º mandato, já acima do que eu comecei a disputar minha primeira eleição com 22 anos de idade, mas hoje eu me sinto com o mesmo entusiasmo do que naquela época. É impressionante como o ciclo, né, se renova. Eu, apesar de ter já uma experiência expressiva, né, no exercício parlamentar, eu hoje me sinto quase que naquele momento de recomeço, de um novo período. Perfeito, deputado. E o senhor foi ministro dos Esportes, né? E hoje no governo federal não há um Ministério do Esporte, há um Ministério da Cidadania que engloba a parte da Secretaria Especial do Esporte. Como que o senhor vê esse estado de esporte hoje em dia no Brasil? Vamos dizer assim, há necessidade de uma recriação do Ministério do Esporte, ou você entende que o Ministério da Cidadania supre essa necessidade já? Olha, eu acho que foi um equívoco se encerrar o Ministério do Esporte. Isso é um desprestígio não só à bandeira, mas sobretudo algo que prejudicou o desenvolvimento do esporte, não somente do esporte de alto rendimento, dos atletas, porque o esporte de alto rendimento, de uma forma ou de outra, ele acontece, né? Os atletas se mobilizam, existem outros patrocinadores, muito embora o peso do recurso e dos investimentos públicos, seja através da lei Agnello Piva, seja através da lei de incentivo, ele é muito grande, mas eu creio que ao você reduzir o Ministério cortando justamente o esporte, você cortou algo que é fundamental para o dia a dia da sociedade, para o dia a dia das pessoas, que é a prática esportiva, seja como atividade econômica, seja como atividade de lazer, seja como um instrumento de educação, um instrumento para uma vida melhor, uma forma de você passar os exemplos. Meu período de ministro,
eu defini que o grande objetivo do Ministério do Esporte, sob a minha gestão, seria levar para junto dos brasileiros os bons exemplos do esporte. Exemplo de perseverança, de você conquistar pelo sacrifício, do jogo limpo, do fair play, do respeito ao adversário que precisa ter dentro do ambiente de competição, sem você abrir mão do seu desejo de vencer, mas respeitando o seu oponente, jogando limpo. Então todos esses bons exemplos do esporte, eles servem também à nossa vida do dia a dia. E durante a minha gestão no Ministério, essa é a nossa linha principal de atuação, levar sobretudo esses valores para perto dos nossos brasileiros. Perfeito, deputado. Ultimamente, recentemente houve as Olimpíadas de Tóquio, que eram para ocorrer no ano passado, acabaram ocorrendo esse ano. E durante sua estada no Ministério do Esporte, ocorreram as Olimpíadas de Rio 2016. Como o senhor avalia o acontecimento dessas Olimpíadas? Qual o legado que deixou para o Rio de Janeiro e para o Brasil? Eu acho que ela deixou um legado muito importante para o Brasil, tanto do ponto de vista social, cultural, possibilidade dos brasileiros terem tido contato com pessoas do mundo inteiro, a possibilidade dos brasileiros verem a capacidade do país de sediar um evento daquela magnitude, de cumprir um compromisso mundial. O legado que deixou ao esporte, tanto em equipamentos, mas sobretudo no interesse pela prática esportiva, quantos jovens, quantas crianças começaram a fazer modalidades, e até modalidades que eram desconhecidas, a partir da oportunidade de terem assistido os Jogos Olímpicos, seja presencialmente ou seja pelas transmissões online, pelas transmissões de TV. Então esse legado, que é o legado intangível, ele é incalculável para o nosso país. E o legado tangível, tanto para o Brasil quanto para o Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro nem se fala. Além do legado esportivo, ele deixou também um legado muito grande para a cidade, na mobilidade urbana, na modernização da cidade. Foi em razão das Olimpíadas que o Rio de Janeiro avançou na reconstrução da sua zona portuária, que ainda é um processo em andamento, que ainda precisa de um novo impulso. Foi a partir das Olimpíadas que o Rio de Janeiro duplicou, por exemplo, os seus túneis, se fez centenas de quilômetros de BRT, que se construiu mais uma linha de metrô. Então essa foi para a cidade do Rio de Janeiro uma extraordinária oportunidade. Evidentemente que pode se debater se poderia ter sido feito melhor, se haviam algumas coisas que deixaram ou não ser feito. Esse é um debate que pode existir. Agora, que houveram benefícios, isso é incontestável, isso é incalculável. Eu acho só que a gente tem... E o fim do Ministério do Esporte, ele gerou, sim, uma outra dificuldade, que é o subaproveitamento do Parque Olímpico, o Ministério do Esporte. Uma vez que a Prefeitura não teve sucesso na realização da PPP, que não foi deserta, não tiveram interessados. O Ministério, naquele momento, tomou a decisão de assumir a gestão de parte das arenas do Complexo Olímpico. Implantou um calendário e uma agenda de eventos, seja do treinamento, de competições de alto rendimento ou de uso social. Nós tínhamos dezenas de projetos acontecendo diariamente em diversas modalidades dentro da Arena Olímpica. E o fim do Ministério fez com que esse processo desse um passo atrás, e hoje a gente vê aquela estrutura muito subutilizada, muito mal aproveitada, e é necessário que algo seja feito, é necessário que se dê um novo ânimo, um novo investimento, e acho que é preciso ter sensibilidade, sobretudo da equipe econômica do governo, de que o esporte é um investimento, ele não é um custo. Não pode ser enxergado como custo. Custo é não fazer nada. Quando você investe, você tem lá dezenas, milhares de crianças, de jovens e até de adultos fazendo a prática esportiva, tendo contato com esses exemplos, melhorando a sua saúde, melhorando o seu
o seu lazer, vivendo melhor, tendo mais qualidade de vida, isso não é custo, isso é investimento. É para isso que servem os impostos dos brasileiros. Então a gente precisa mudar essa visão a respeito do esporte. Perfeito, deputado. Bem, deputado, agora falando um pouquinho de assuntos mais recentes, né? Ultimamente o senhor retornou aqui para a Câmara Federal, né, após um período longe aqui das atividades. Como que o senhor se sente? Eu me sinto muito motivado. É um momento duro do Brasil, um momento de crise, né, de vinda da pandemia, de vinda de um cenário econômico difícil, né, em que as pessoas passam por necessidade, que as pessoas têm tido dificuldade no seu dia a dia. Portanto, é um momento de desafio. Então, eu me sinto muito motivado a dar a minha contribuição aqui no Congresso Nacional, para que o Brasil encontre os melhores caminhos para a solução desses problemas. Perfeito. Ultimamente na Câmara, recentemente na Câmara, foi aprovada a reforma política, né? Quais são os principais pontos? Olha, eu acho que o principal ponto da reforma política ainda precisa ser debatida, tem temas em aberto, mas eu acho que a gente precisa debater temas que fortaleçam os partidos. Hoje, com o fim das coligações, que é positivo, dá mais nitidez à atuação de cada partido, mas, por outro lado, nós temos um quadro de profusão de partidos no país, um sem número de partidos. Então, você precisa encontrar uma regra em que os partidos não tenham a necessidade de lançar candidatos sem qualquer relação com o partido, apenas para compor as suas chapas. Isso gera um artificialismo, pulveriza o debate eleitoral. Então, um ajuste que se propõe, que é a redução, né? Hoje, para que o telespectador entenda, hoje na eleição, cada partido pode lançar nos estados maiores até 1,5 vezes o número de candidatos em relação ao número de vagas em disputa, e nos estados menores 2 vezes. Então, acho que isso é preciso se reduzir, talvez para 1 vez, algo nesse porte, para que as chapas fiquem mais enxutas e o eleitor tenha mais nitidez do candidato e os partidos possam internamente privilegiar os quadros de maior identidade ideológica com que cada partido defende. Perfeito. E, ultimamente, vem se debatendo muito sobre a questão de quarentena, para policiais, promotores, juízes. Qual a sua opinião a respeito? Olha, esse é um tema bastante controverso, bastante polêmico. Eu acho que alguma regra de transição deve haver, porque nós temos visto ultimamente que muitas vezes o que ocorre no Poder Judiciário, pela atuação de juízes e promotores, influenciam o processo eleitoral. Então, você precisa ter, sim, uma regra de transição para que não a maioria do Judiciário, nem a maioria do Ministério Público, que não age dessa forma, que age dentro das suas próprias atribuições, mas você não pode deixar uma porta aberta para que uma minoria que tenha pretensão política caia na tentação de usar o poder jurídico, os instrumentos jurídicos, para construir uma carreira política, para influenciar o processo político. Perfeito. E agora, voltando para o Rio de Janeiro, recentemente foi exonerado o último secretário da gestão Witzel, que foi nomeado pelo então governador Wilson Witzel, que foi secretário-geral da Polícia Militar. Como o senhor vê o governo do governador Cláudio Castro, se enxerga diferenças em alguns pontos dos dois governos, o governador Witzel e o governador Cláudio Castro? Primeiro, eu acho que é natural o governador que assume montar a sua própria equipe, então acho que as mudanças estão dentro da normalidade de qualquer governo. Quem passa a governar tem a responsabilidade sobre os temas e, portanto, tem a responsabilidade de escolher a sua equipe e, por ela, responder sobre a sua coordenação. Eu vejo, sim, algumas diferenças. O governador Cláudio Castro me parece muito mais disposto ao diálogo, me parece um governo com mais transparência e me parece um governo com a intenção de buscar soluções para os problemas estruturais do Rio de Janeiro, sobretudo a reequação da dívida do Estado, a reequação dos instrumentos
fiscais, né, do governo do Estado do Rio de Janeiro. A renegociação fiscal, que é a dívida do Rio de Janeiro hoje com a União, uma dívida impagável. A União agiu durante muitos e muitos anos, e sucessivos governos, não é exclusividade de ninguém, como um verdadeiro agiota da federação, cobrando juros estratosféricos dos estados e municípios brasileiros. Isso é em prejuízo da própria população, que em vez de ter um volume mais significativo de recursos para se investir na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura, no esporte, na cultura, ver esse dinheiro canalizado para pagar a dívida com a União. Evidentemente que dívidas devem ser pagas, mas a União não pode agir como agiota da federação. Então eu vejo o governador muito preocupado com esse tema e acho que é um tema de fato central a ser tratado. Certo. O senhor também, na entrevista, fez certas críticas à equipe econômica do governo federal e recentemente nas suas redes sociais também o senhor criticou o ministro Paulo Guedes por algumas falas. Como que o senhor enxerga o governo federal, a atuação do Ministério da Economia? Olha, eu vejo de forma muito negativa a atuação do ministro Paulo Guedes, por algumas razões. A primeira delas é a ineficiência. Sob a sua gestão econômica, o Brasil regrediu economicamente. Sua principal pauta, né, que seria a pauta liberal, também não avançou. Também ficou patinando por incapacidade de articulação política. E algo que me parece muito grave é a insensibilidade com que o ministro trata as pessoas. Como se os brasileiros, sobretudo aqueles mais pobres, que estão enfrentando dificuldade, passando um sacrifício imenso para conseguir se alimentar, para conseguir, e muitas vezes com dificuldade. O ministro não pode vir a público e dizer: qual é o problema de aumentar um pouco a conta de luz? Pode não ter problema para ele, que tem dinheiro para pagar, que tem condições de pagar, pode não ter problema, né, para o sistema financeiro e para os bancos que ele representa. Agora, tem problema sim para a maioria do povo brasileiro, muitos sem emprego, muitos sem fonte de renda, e mesmo aqueles que estão empregados com a sua renda sendo achatada, porque o salário não cresceu o que cresceram os preços e a carestia das coisas. Então, eu acho que a forma insensível com que o ministro coloca essas coisas demonstra uma falta de conhecimento do que é o Brasil e uma falta de comprometimento com aqueles que mais precisam. Bem, deputado, ano que vem, ano de eleições, e tem uma polarização, né? Vamos dizer assim, que governa o presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula. Como o senhor vê essa polarização e se o senhor acredita numa eventual terceira via para desbancar algum dos dois candidatos? A polarização, ela é um fato, ela de fato está presente e está posta. Eu penso que neste momento ainda não há nitidez de uma terceira via, mas seria, a meu ver, muito positivo para o país se essa terceira via surgisse e pudesse tornar o debate mais amplo, um debate mais rico, um debate mais pautado em ideias e discussões de soluções para o país, do que propriamente na crítica feita por um lado ao outro, né? Sempre que questionado ou confrontado com qualquer tema, qualquer problema, seja um lado ou outro, a resposta não é a proposta de uma solução, a resposta é uma crítica ao outro lado. E eu acho que isso não é o que vai resolver o problema dos brasileiros, infelizmente. Mas essa é uma realidade. Vamos aguardar o desenrolar do processo. Eu acho que a população, boa parte da população, deseja ampliação desse debate. Ver se isso converge em uma ou talvez algumas propostas que possam encarnar esse sentimento, independente de nomes, independente da questão ideológica, quem consiga mostrar à população e apresentar ideias que de fato possam, na prática, solucionar os problemas que estão postos no país. Perfeito, deputado. Agora, a gente vai no final da nossa entrevista, te agradecer por ter aceito o nosso convite, te agradecer por a gente ter batido esse papo aqui. Prazer todo meu, eu que agradeço. Acho que o exercício parlamentar ele pressupõe
está aberto ao debate, está aberto à crítica, está aberto a sugestões e, sobretudo, é pronto a prestar contas, a prestar informações e a se posicionar sobre os temas que importam para a população brasileira. Perfeito, deputado. Mais uma vez, muito obrigado. E muito obrigado a você que nos assistiu. Caso você tenha gostado, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima.